para a nossa escola dominical. Na página 454 do nosso... Eu queria entender o que é essa fila assim. Eu cheguei lá, o banco foi perfeito. Eu queria entender isso aí. Até agora eu não entendi muito bem, não. Tô quase indo lá pra trás também, né? Vamos juntar. Sério? Vocês são muito fiorentos, meu gosto. Então, no Catecismo Maior, comentado é a página 454. Tá? Eu estava conversando com alguns irmãos nossos, que eu vou começar a fazer assim, na escola dominical. Vou começar a dividir aí os nossos estudos com alguns dos nossos irmãos aí que tem que gostam, né, até para desenvolver isso, essa habilidade e tal. Como a gente tem uma classe só, né, e é bom também que dá um espaço maior para mim também, né, com relação até às outras pregações e estudos que a gente faz aqui no domingo, né? Então, pegar esses depois que nós terminarmos os 10 mandamentos, eu vou pegar blocos de temas do Catecismo Maior. Aí eu falo numa parte, aí dou para uma outra pessoa falar, né? Aí depois dou para uma outra pessoa falar, né? Aqueles irmãos que a gente sabe que tem gostam, tem essa disponibilidade, até treiná-los, quando a igreja ficar um pouco maior, a gente tiver outros espaços, e aí nós fazemos, né, divisão de classes e colocar essas pessoas à frente dessas classes, né, auxiliando ali o ministério pastoral. Mas o nosso foco é confissão de fé e catecismo. Para a gente, não só a igreja, mas aqueles que estão ensinando, também exercitarem o conhecimento dos nossos símbolos de fé, né? Então, isso aí é importante. Então, eu aprendi muito quando comecei a lecionar na igreja, né? Eu fiz isso antes mesmo de ser pastor, né? Então você começa a estudar, você começa a pesquisar e tal, e aquela coisa toda, né? Sempre com auxílio, né? No caso eu não tive muito, né? Mas a gente sempre tem um auxílio lá pastoral, né? Em Roraima eu tive isso, mas fora de Roraima eu não tive. E aí a gente dá o devido suporte aí, para que esses irmãos também cresçam nesse sentido, uma vez que já demonstram aí, né, aptidão para isso na igreja. Bom, vamos orar para a gente começar, né? Vou pedir para o Davi orar para a gente começar aí. Deus Santo, Pai Eterno, te damos graças, meu Deus, por mais esse dia tão especial que é o dia do Senhor. Te damos graças, ó Pai, pelo maná que recebemos esta manhã, Pai do céu, a tua palavra pregada a nós. Ajuda-nos, ó Pai, e nos capacita através do teu Espírito a colocarmos em prática tudo que ouvimos esta manhã. Nesse momento, Senhor, que estamos, ó Pai, também diante da tua palavra, diante dos símbolos de fé, ó Pai, pedimos que o Senhor mantenha as nossas mentes e corações atentos, ó Pai, para que aprendamos mais a respeito daquilo que o Senhor exige de nós, Senhor. Pai, pedimos a Ti, edifica-nos e santifica-nos como igreja, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, a pergunta 145, a continuação quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Os pecados proibidos são negar os dons e as graças de Deus, agravar as pequenas faltas, esconder, excusar ou minimizar pecados, quando chamados à confissão franca, descobrir desnecessariamente as fraquezas, levar falsos rumores, dar ouvidos e aquecer informações malignas, não dar ouvidos à justa defesa. Então vamos ver isso na Escritura. O primeiro texto seria Jó, capítulo 4. Jó, capítulo 4. O pecado de negar os dons e as graças de Deus. Jó, capítulo 4. É interessante quando a gente consegue entender essa perspectiva
perspectiva do mandamento, a gente consegue ver, já tem a resposta. Por que o pecado de negar os dons e as graças de Deus? Negar os dons e a graça seja pecado. Aí você vê que é o quê? Mentira, né? O princípio desse mandamento é a mentira, é a falsidade, a dissimulação. Então você vê claramente que quando você nega os dons e as graças de Deus a alguém, ou a algumas pessoas, ou a si mesmo, né? Você está fazendo uma afirmação mentirosa. E é o princípio desse mandamento. Não dizer falso testemunho contra o próximo ou contra si mesmo, né? Então, Jó capítulo 4, verso 6, olha o que diz. É lógico que eu fiz um recorte, né? O livro de Jó é interessante porque ele é dividido em versos. Alguns comentaristas dizem que ele tem uma estrutura de uma peça teatral, né? Uma peça teatral. Por quê? Porque você tem numa peça teatral, não sei se vocês já estudaram isso na escola e tal, né? Eu, como professor de português, de vez em quando eu tenho que dar o texto teatral, né? Aí você ensina lá, né? Aí a pessoa lá, né, que fala, o personagem do lado da fala, algumas coisas que são características, né, de uma peça, de um texto literário de peça, chamando a atenção para algumas coisas que não acontecem, né, na escrita, né, como aí bota uma fala e fala assim, faça uma cara de espanto, disso, daquilo, outro e tal. Um texto bem característico com as suas peculiaridades de produção, até para que a pessoa que vai ler desenvolva aquele papel, aquela fala ali, né? Aqui em Jó, ele tem esse caráter de uma peça de teatro, porque você tem várias falas, diálogos e tal, e aquela coisa toda. Ele é escrito em forma poética, muito interessante isso também. Então eu fiz um recorte, né? A Catecismo Maior faz um recorte, para nós, de uma certa forma, percebermos o que está acontecendo aqui nesse sentido, né? Da negação dos dons da graça de Deus ser um pecado. Olha o que ele diz, Jó capítulo 4, verso 6. Mas agora, chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Aí lá no capítulo 27, versos 5 e 6, olha o que ele diz. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Esses dois textos aqui vão mostrar, de uma certa forma, para aqueles que conhecem a história de Jó, o que está acontecendo aqui. Nós conhecemos os amigos de Jó porque eles estão... De que forma? Porque eles atribuem um mal que sobreveio a ele como consequência de pecados não confessados, né? Então percebam que aqui ele é acusado de não ser capaz de aplicar a si mesmo, lá no verso 6 do capítulo 4, aquilo que ele pregava a outros, né? Ele estava reclamando, né? Clamando ao Senhor e tal, e ele é acusado disso. Eles estavam negando a Jó a sua justiça. Eles estavam fazendo um julgamento precipitado e temerário, um falso testemunho de Jó naquela situação. E aí, de certa forma, nós estamos vendo aqui negando determinadas coisas a ele, dons e a graça de Deus. Por quê? Porque ele estava sendo acusado de uma coisa que ele não cometeu. E qual era o pecado dele aqui? Ele estava clamando ao Senhor, né, porque estava passando por aquilo, e ele estava dizendo, você está fazendo isso porque você pecou, você está passando por isso porque você pecou. Aí isso não era verdade. Eles estavam negando a Jó o quê? Um dom. E que dom é esse? A santidade dele, naquele momento, com relação àquele problema específico. Por isso que ele fala, não abrirei mão da minha justiça nem da minha integridade. Então ele estava sendo acusado por esses homens. Esses homens, nessa acusação, negavam a ele a santidade e a justiça devida, com relação à atitude de Jó. Isso é pecado. Por quê? Porque é um falso testemunho.
a gente vai perceber aqui que eles entram também num juízo temerário. Ele vai falar sobre isso mais adiante. Olha o que o Johannes, ele diz a respeito disso, né? O que seria negar os dons e a graça e as graças de Deus. Essa expressão significa a obstinada indisposição de aceitar os dons e a graça de Deus, dado a nós mesmos ou a outras pessoas como reais e verdadeiros. Algumas vezes, quando se conta que um certo alguém professou a fé cristã, outros relutam muito em crer que ele foi sincero ou que se converteu realmente. Quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo do Egito, Moisés hesitou em enriquecer e negou que tinha qualificações necessárias à tarefa que Deus estava impondo. Ele está negando o dom que Deus dá nele. Isto equivale a negar os dons e a graça de Deus que lhes haviam sido concedidos. Abram aí Êxodo capítulo 4, verso 10 a 13. Olha que interessante. E interessante porque esse é um pecado, no caso aqui de Moisés, contra o próprio Deus, né? Ele está... É como se você... Como aconteceu comigo essa semana, né? Um aluno em sala de aula, mais ou menos isso. Eu estava virado aqui e tal, estava num certo intervalo, alguns alunos terminando de fazer exercício, aí daqui a pouco a cadeira caiu. Blé, fez aquele barulho. Aí eu olhei para trás, o menino estava à frente da cadeira, não fui eu. Como assim? Brigou comigo, ainda brigou comigo. Eles são assim, sabe? Eles chamam a minha atenção, é incrível. Eu fico rindo às vezes não levo em consideração, porque não vale a pena. E aí continua a conversa. Eu falei, meu filho, não foi ele, não fui eu. Pode ser você. Então fui eu. Fui aí. Negar uma coisa que é evidente. Tá certo. Ele não fez de pirraça, não fez, né, foi sem querer. Mas foi ele. Então, está claro, notório. Que é semelhante. Quem é que deu esses dons? Quem é que está chamando? É Deus. Aí ele chega para Deus e diz assim, não, eu não tenho isso. É como se você desse um presente para alguém, ou dinheiro para alguém, a pessoa dizer que não recebi. É uma mentira, é um falso testemunho. Foi isso que Moisés fez, ele deu um falso testemunho de Deus. Olha aqui, diz. Então disse Moisés assim, Senhor, eu nunca fui eloquente nem outrora, nem depois que falaste teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou surdo, ou o que vê ou cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. O texto escrito diz que Deus se irrita com ele. E é interessante que essa é a primeira vez ali que essa expressão é usada. Ele se irrita, ele se ira. Mas ele foi misericordioso. Ele mandou Arão. Se vocês tiverem oportunidade de ler o texto, leiam mais adiante, vocês vão ver. Deus se ira, e é a primeira vez que essa palavra é usada ali no livro até aquele momento. E essa mesma ira que Deus demonstra contra o pecado. É interessante isso, dava um sermão aí, né? Então percebam, é pecado, né? Então aí a gente poderia colocar autocomiseração, né? Autopiedade. Autopiedade, muitas vezes, acho que se encaixa, né? Você ter pena de você mesmo, de você, eu não sou assim, eu não sou tão bom. Às vezes a gente tem essas atitudes, né? Eu não sou tão bom assim e tal. Não é você ser arrogante, né? Mas você reconhecer o que Deus deu a você. Então, esse negar o dom são as duas coisas, porque a primeira que você falou não tem necessariamente a ver com essa da agora, mas essa da agora, eu percebo que uma pessoa faz muito bem alguma coisa, percebo que ela dá aula muito bem, eu falo, você podia dar aula para os clientes? Não, ela já é professora, já trabalha fora, já está acostumada a dar aula, eu sei que ela pode dar aula para os não posso dar aula, também então seria isso também? Você negar uma coisa que você tem, uma capacitação, uma capacidade, um falso orgulho, por exemplo, né? Seria isso também. Isso é autopiedade.
Autopiedade é quando você tem piedade de você mesmo. Ah, coitado de mim. Geralmente isso está atrelado a alguma coisa. Coitado de mim porque eu sou assim, é porque eu não sou assado. E aí você atrela essa autopiedade a esse tipo de sentimento. A autopiedade vai estar relacionada com esse tipo de sentimento. Porque, olha, quando você falou que eles Pode, né? negaram ou não, e aí falaram Para Jó, negando a santidade dele naquela situação. É um dom. Sim. É um dom de Deus, é um dom, né? Estão negando que ele, estão colocando em dúvida a santidade dele, a graça de Deus, né? Porque isso a integridade e a justiça que Jó apresenta representa a graça de Deus, e é isso que a gente vai ver em todo o livro. Jó é um representativo de Cristo nesse sentido, porque ele sofre injustamente, né? Mas não tão injustamente assim, né? Porque ao final ele diz: antes eu te conhecia, de hoje agora meus olhos te veem. Então, e você percebe no livro de Jó, apesar de alguns comentaristas variarem um pouquinho nisso, um certo orgulho da parte dele, né? Depois de passar por tudo aquilo, fala assim: eu sou íntegro e tal, e aquela coisa toda, eu não estou sofrendo injustamente. Aí ele vai: peraí, Jó, está passando o limite aí. Onde é que você estava? Quando eu comecei, que é o plano de Deus, é o propósito de Deus na vida dele, para consertá-lo, para que a justiça dele não se tornasse uma justiça própria, como Paulo, que recebe aqueles espinhos na carne, e ali está muito claro, Paulo entende claramente, né? E diferente de Jó, ele se resigna, né? A graça do Senhor me basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Parece que aqui o tempo que o apóstolo Paulo percebeu aí, parece, né? Essa ação divina foi um tempo menor do que Jó, né? Quando ele fala: pedi 3 vezes que me retirasse esse espinho, 2 Coríntios 12, né? E aí o Senhor é mensageiro de Satanás para que me bofeteasse, para que eu não me orgulhasse. E o perigo de Jó era esse, né? E aí ele, ao final, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, né? Quer dizer, ele foi, em toda essa situação, o Senhor o santificou, o Senhor o fez crescer, né? Percebendo ali a graça de Deus na vida dele, que ele já via, né? Mas que agora ele vê, ele foi aperfeiçoado, né? Fala. Negando os dons que Deus deu em relação a nós mesmos e aos outros. Aqui em Êxodo é nós, em Jó é os outros, né? Você negar coisas que são evidentes na outra pessoa, mas às vezes até por orgulho, né? Porque você não quer. Então outros pecados envolvidos, né? Então é muito, quando Paulo fala em Gálatas lá, que quando você peca contra um ponto da lei, você peca contra toda a lei, porque todos eles estão relacionados, né? É muito difícil você pecar um só. Eu pequei só no quinto mandamento, né? Em todos os outros pecados, às vezes, vão acompanhando esse pecado. É uma bola de neve, né? Não é igreja bola de neve, não. É bola de neve. Negligência, falta de prontidão. Eu estava vendo o oposto disso. Isaías se sente pecador, mas Deus fala com ele: quem eu enviarei ele? Envia-me a mim. Ele está pronto. Ele está disposto, né? À disposição, À disposição. É o oposto da a negligência, a falta de vontade, de coragem e aquela coisa toda. Volta o nono mandamento, estabelecendo da verdade. Quer dizer, a verdade eu não sou capaz, mas eu sei que eu tenho que fazer, que o Senhor vai me capacitar, então eu vou fazer. Ou eu sou capaz porque Deus me capacitou. Não, eu não sou capaz porque eu sou pecador, né, no caso. Isso para coisas que estão relacionadas ao chamado divino, né? Mas de uma maneira geral, né? Alguém quer fazer algum comentário ou não, né? Agravar pequenas faltas dos outros. É um outro ponto que quebra esse nono mandamento, e isso é uma coisa muito comum em nós. A gente gosta de agravar o erro dos outros e minimizar o nosso.
Mateus capítulo 7, verso de 1 a 5. O texto da confissão do catecismo fala do verso 3 a 5, mas vamos ler logo, né? Verso de 1 a 5. Quem quiser ler, por favor, pode ler. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso é uma coisa muito comum. O juízo temerário se encaixa na quebra do mandamento, em que nós estamos agravando pequenas faltas de outras pessoas. Esse princípio desse mandamento é a justiça, né? A exercer a justiça. Que justiça? Em proferir algo que confira com a realidade. Esse é o princípio. O princípio de todo mandamento é justiça, mas esse em particular aponta de uma forma muito clara para isso, né? Qualquer coisa que fuja isso, você está deixando de exercer a justiça. E aqui o juízo temerário precipitado. Esses dias a gente estava conversando entre família, não sei o que era e tal. Aí alguém chegou para mim, o juízo precipitado aí e tal. É uma brincadeira, não tinha nada a ver, mas é interessante porque nós somos assim. Nós olhamos determinadas coisas e nós queremos emitir um juízo, muitas vezes. Os jovens são muito... Todo ser humano é assim. Agora o jovem mais aí. O jovem tem no seu caráter essas potencialidades. Por quê? Porque ele é jovem. Porque ele está aprendendo a viver, está aprendendo a vida e a experiência, não é, Alexandre? Apesar de nós não sermos os mais velhos aqui, ela vai falar, aí você vai ser comedido em determinadas coisas, até porque você já fez isso e se lascou, ou porque você já viu outras pessoas tomando determinados comportamentos e atitudes e precipitadas e se arrebenta depois no final porque estão erradas. Então você aprende, Então é o juízo temerário. Uma vez um pastor estava contando uma história. Essas histórias de pastores eu prefiro da história dos pastores americanos, né? Mas tudo bem. Ele disse que uma vez passou, nem sei se é verdade ou se é uma história inventada, o pastor passou uma situação, ele morava no interior, alguma coisa, e viu o pastor batendo na mulher. E a mulher gritando, ele batendo nela, ela correndo, e aquela coisa toda. Ele passou assim e foi embora. Pronto, aí fofocada na igreja. Aquela coisa toda. O pastor bate na mulher e tal, e aquela coisa toda. E aí quando foram saber que ela estava sendo atacada por abelhas. E ele estava espantando as abelhas da mulher, né? E, lógico, ela estava gritando de dor. Eu não sei se essa história é verídica, tá? Mas quem contou, eu não lembro mais. Uma pregação e tal. Parecia que ele estava contando uma verdade. Aí a pessoa chegou e falou assim, não, o pastor estava batendo na mulher, eu vi, ela estava... Juízo temerário. O juízo temerário faz o quê? Você agravar a falta de determinadas pessoas. E é isso aqui que nós estamos vendo nesse texto. Você olha para os erros dos outros e você tem um juízo muito pesado sobre ele, mas com relação a você é sempre compassivo ao extremo. Quer ver um exemplo disso? Abre 2 Samuel, capítulo 12, verso de 1 a 10. Quem puder ler esse texto enorme, pastor da igreja, que já estou cansado. 2 Samuel, capítulo 12, verso de 1 a 10. O Senhor enviou Natan a Davi,
tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e o gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como ouvi do Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha expirar 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és um homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor, das mulheres de teu Senhor em teu de braço, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias eu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias e o Eteu para ser tua mulher. Esse é um exemplo clássico na Escritura, tem outros, de que você agrava a falta dos outros, a falta de outros, né? E diminui a sua. Apesar do mandamento aqui estar apontando para agravar as pequenas faltas dos outros, mas quando a gente agrava, tem essa tendência, né, de agravar a falta das pessoas, nós temos a tendência também de menosprezar ou tornar menor as nossas. Foi isso aí que aconteceu. O cara tem que ser morto por causa disso. Corta a cabeça dele. É um animal que foi morto. Apesar da avareza e do egoísmo que é demonstrado aqui nos dois casos, tanto um quanto o outro, né? Um fictício, outro verdadeiro, né? A sentença foi pesada. Fala. Professor, esse Mateus 7, não nos deixar considerar julgados, ele se limita ao povo de Deus ou Ele se limita ao julgamento precipitado. Toda a palavra de Deus é dirigida especialmente para os crentes, né? Porque são eles que ouvem e atendem. Mas a Bíblia não é só para os crentes, a Bíblia é para todo mundo. O que nós temos aqui é a vontade de Deus, a lei de Deus para o homem, para o homem. Mas ela se volta, mas ele se volta para quê? Para a igreja. É para a igreja que ele está falando. Para quem Jesus está falando em Mateus capítulo 7? Para os discípulos dele. Está lá no Monte das Oliveiras, lá, e aí juntou os discípulos dele e tal, e aí ele começa a pregar. E no meio dos discípulos dele tem de tudo, né? Tem aqueles que não são discípulos e tal. E é interessante isso que você falou, lembrando, que todas as vezes que o Senhor dava um ensino de uma maneira geral, ele chamava os seus discípulos em particular, explicava para eles. E ele dizia assim: o que se tem, ele dará e terá abundância, mas até o que não tem, o que tem será tirado. Ele trazia o ensinamento correto e explícito para o seu povo, nas minúcias. Para aqueles que não eram povo de Deus, ele lançava. Entendeu? Então, é como se estivesse dizendo assim: vocês querem saber, vem atrás de mim. É mais ou menos assim, mas é para todo homem, né? Às vezes a gente tem esse pensamento errado, né? Aqui é só para os crentes e tal. Não, é para os crentes porque são os filhos de Deus, a igreja de Cristo. Ele está instruindo como eles devem ver conforme a sua vontade, conforme o temor do Senhor. Mas isso é requerido de todo homem. Não, esse é um princípio, tá? E o princípio está mostrado aqui no desenvolvimento. Às vezes na nossa leitura a gente é muito imediatista. E a gente precisa entender o contexto em que ela está inserida. O contexto que ela está inserida aqui é de juízo temerário. Quando ele diz não julgueis para não ser julgados, não é que nós não possamos julgar as pessoas. É que o nosso julgamento tem que ser justo. O julgamento a gente faz o tempo todo. É uma coisa que você faz o tempo todo. Entendeu? Todas as suas atitudes, seu comportamento partem daí, daquilo que você acha que é certo e que é errado. Então você tem que julgar. Tem muita gente que pega assim: então a gente não pode julgar ninguém. Não pode. Não, existem juízes, magistrados. Na igreja você tem. Você tem, mas como é que a gente tem que fazer isso? Isso. E diz que você não pode julgar ninguém. O cara é um beberrão, é um ladrão. Aí você diz: esse cara é um ladrão. Você está julgando. Não, é o que ele está apresentando. É o que ele demonstra. Aí você vai chegar para sua filha e falar: não quero que você ande com aquele menino, porque aquele menino não vale nada.
Aí vou chegar para você, olha, você está com julgamento, você não pode julgar. Não, você pode ser a mãe dela. Você está vendo que a companhia que ela está tendo é uma companhia ruim, então você vai e vai dizer, não quero. No caso aí o texto está dizendo que é para você não emitir um juízo precipitado, sem saber do que está justamente. Para quem que ele está falando isso? Para os discípulos. Quem são os fariseus ali nesse contexto? Está tudo inserido. A Bíblia está toda ligada, está tudo inserido. O que eles faziam? O que eles são chamados de hipócritas? Por quê? Dentre muitas coisas, pelo julgamento que eles faziam. Entendeu? A partir de uma lei equivocada. Já visto o que você vê nos capítulos anteriores, no capítulo 5. Né? Ouviste o que foi dito? Quem disse? As autoridades, os fariseus e tal, que interpretavam a Bíblia daquele jeito. Aí assim, ouvido o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus estava trazendo a concepção correta da lei. E eles julgavam por essa lei. Né? A gente vê isso claramente. Por exemplo, acho que é Lucas 18, se eu não me engano, do fariseu e do publicano. Este homem, roubador e tal. E era mesmo. Podia não ser isso tudo, não sei, mas geralmente os publicanos eram assim. Eram os fiscais do governo que roubavam. E parece que essa era a conduta de todos eles. Mas pode ser que tenha gente lá que seja honesto, não sei. Mas esse era o estereótipo deles, porque eles eram assim. Eles matavam por dinheiro, eles roubavam tanto do povo quanto de Roma, né? Questão dos impostos e outras coisas mais. Era um comportamento comum, né, daquelas pessoas. Né? E a Escritura, quando fala deles. Por quê? Porque eles faziam isso. Eles julgavam precipitadamente. No próprio caso que eu falei aqui, esse é um homem roubador, é isso, aquilo, eu não sou assim, não sou assado, não sou nada. E aí a Escritura mostra claramente que aquele que se sentia indigno, né, na realidade foi recebido, e aquele que sentia alguma coisa foi rejeitado, né, por causa da confissão, do arrependimento, ter buscado em Deus a sua suficiência. Né? O comentário da confissão, ele diz assim: o que significa agravar as pequenas faltas e por que isso é errado? Significa considerar pequenas falhas ou faltas dos outros como mais sérias e mais importantes do que são de fato. Não devemos chamar o branco de preto, nem o preto de branco. Não devemos falar das faltas das pessoas como se fossem virtudes, ou como se não fossem faltas nenhuma. Eu me lembro aqui, às vezes, antigamente tinha, eu não sei se tem hoje, né? As pessoas que têm esse comportamento, deve ter, né? Mas antigamente a gente vinha muito isso forte. Né? Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. É complicado. Realmente é complicado, né? Nesse âmbito aí. Né? E na realidade, as pessoas que falam assim, elas acham que esse problema delas não é um problema, é uma virtude. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu falo francamente. Por que ela não vai mudar? Porque ela acha que aquilo é bom. Né? Então ela está minimizando o pecado, a sua falta. E, consequentemente, né, agravando os dos outros. Contudo, é errado considerar as pequenas faltas das pessoas como fossem questões grandes e sérias. As palavras do nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, 7, versos 3 a 5, deveriam servir para nos lembrar que temos graves falhas em nós mesmos, que deveriam ter a nossa atenção antes de nos aplicarmos à tarefa de corrigir as menores faltas na vida de outros. E aí deixa eu ver aqui. O pecado de esconder ou tentar desculpar os nossos pecados, quando deveríamos confessá-los. Isso também está relacionado à queda do nono mandamento.
Né? Então, o princípio qual é? Eu tenho que confessar e não vou confessar. Se eu não estou confessando é porque eu não considero o quê? Pecado. Ou não considero grave demais. Se eu não considero pecado, eu estou dando um falso testemunho de quem? O que eu estou fazendo, às vezes, do próprio Deus. Né? E de mim mesmo também, né? Porque eu estou dizendo que eu sou o bom nisso e eu sou o lixo, né? Então, abram aí Provérbios capítulo 28, verso 23. E é interessante que o bajulador, ele é assim, né? A pessoa que é bajuladora, ela faz isso. Esconde ou tenta desculpar determinados pecados de outros, né? O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. A ideia aqui, né, de lisonjear é um elogio falso, um engano. E o propósito aqui no livro de Provérbios é preparar para uma cilada fatal, para aquela que seria a sua vítima. Literalmente, lisonjear seria fazer sua língua suave. E aí ela se refere ao hipócrita e aquele que é enganoso, que tem um propósito de defraudar os seus semelhantes com essa língua macia ou suave. Abram em Provérbios capítulo 30, verso 20, um outro verso que mostra isso, o pecado de tentar esconder e desculpar os pecados, evitando de que confessá-los. Tal é o caminho da mulher adúltera, come, limpa a boca e diz: não cometi maldade. Então, ela diz que não cometeu maldade porque não vai ter a necessidade de quê? De confessar. Engraçado que aqui no texto de 2 Samuel 12, a primeira vez que Davi abre a boca para falar, depois que Natan diz que ele é o homem, foi: peguei contra os céus contra ti. Ele reconhece, né? Peguei contra o Senhor, ponto. Primeira coisa que ele fala. Ele não argumenta, ele não dá desculpa, ele fala: peguei contra o Senhor. Isso aí é uma outra coisa que eu vou falar mais lá na frente. Eu acho, mas bem lá na frente, não vai nem ser hoje. Porque é interessante como as coisas funcionam, né, no ser humano. E isso tem a ver, está muito relacionado com a disciplina. Era uma coisa que eu sempre falava com os meus filhos. Não interessa quem chamar a atenção de você. Se a pessoa que chamar a atenção de você estiver certa, cala a boca. Cala a boca. Não interessa se o cara é isso, se ela aquilo outro. Se ele está falando uma verdade, aí a gente tem que dizer: toda verdade é verdade de Deus. Ela pode ser proferida pelo pior ser humano do mundo, mas se ele está falando alguma coisa que você sabe que é verdade, então você se cala. A tendência é justificar, né? E justificar porque você não pode me chamar a atenção, você não tem moral para isso. Você está tentando esconder o seu pecado. É muito feio, né, a gente ser chamado a atenção de uma pessoa que é pior do que a gente. Mas isso mostra como nós somos maus também. Que nós não somos nada diante de Deus. Porque se aquela pessoa que é daquele jeito, ruim daquele jeito, está me chamando a atenção, então aí você tem pensando, então eu estou sendo pior que ela. Então, quando nós não pensamos assim, o que acontece? Você está tentando esconder para o quê? Para não confessar, para não reconhecer. Abra Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13. Nós vamos ver aí a desculpa. E a desculpa para quê? Quando a gente dá uma desculpa, ou quando a gente tenta esconder, a gente está querendo jogar a responsabilidade em quem? Não em nós. A gente está querendo jogar a responsabilidade em outra pessoa. Eu fiz isso, aquele telefone sem fio, né? Eu falei isso porque fulano disse aquilo. Eu disse aquilo porque fulano... Já brincaram? Acho que muita gente já brincou disso aí. Na vida real assim também. Não, eu fiz isso porque ele fez assim.
E aí você está querendo o quê? Esconder a sua culpa. Você está dizendo, se ele não tivesse agido assim, eu não tinha pecado, não tinha errado. Então o erro está nele, não está em mim. Meu filho me irritou até as últimas consequências, por isso que eu gritei com ele. É complicado. É complicado porque a gente precisa entender que essas são coisas que a gente leva. A gente não pode desculpar, os nossos erros. A gente tem que reconhecer. Existem coisas que acionam, os nossos pecados? Existem. Essas pessoas vão responder, e aqui o caso é esse. Quem que acionou o pecado de Eva? Quem que botou o doce na boca deles? Foi o diabo. Ele vai responder. Eu tenho que reconhecer o meu pecado. O que eles fizeram? Eles jogaram a responsabilidade. Adão jogou a responsabilidade de Eva. Eva jogou na serpente. A serpente não tinha ninguém mais para jogar. Não tinha jeito. Fugir. Com ele mesmo. Então, mas é o que a gente vê aqui. Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então a responsabilidade não é nem dela, é sua, é de Deus. Disse o Senhor Deus à mulher. E como é que Deus é paciente, Eu acho interessante isso. O que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Está certo, ela foi enganada. Mas ela foi enganada pura e simplesmente? Porque você pode ser enganado e não cair na enganação, Você não vou dar ouvidos a isso aí não. Por que ela caiu? Por causa do pecado dela, porque ela quis. Teve um filme há muito tempo atrás com Al Pacino que mostrava ele era a personificação do diabo e tudo estava relacionado a um rapaz que ele tinha que escolher entre uma coisa e outra. Isso. Esse filme foi comentado assim, sabe, em redes sociais e tal. E tem uma parte do filme que é muito interessante. É no final do filme. E uma certa pessoa escreveu, não lembro agora, sobre isso. E ele diz assim, no final do filme, o ator principal percebe que foi enganado. E aí ele discutindo com ele, e diz, ele falou, não, eu não fiz nada. Quem fez foi você. Eu só apresentei para você. E é isso que Satanás faz. Quando nós pecamos, é lógico que o tentador ele vai responder, como já está sobre si o juízo e a ira de Deus, na sua própria condição. A gente sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, como todos aqueles que negam ao Senhor Jesus. Mas, se você não der ouvidos à tentação, você não é tentado, você não cai em tentação. Então, você tem aí a sua responsabilidade. Você não pode jogar em cima de uma outra pessoa aquilo que você fez. Isso é muito comum no relacionamento conjugal, O casal lá está discutindo e tal, e aí alguém perde a cabeça, fala alguma coisa que não deveria, e aí a mulher, geralmente a mulher, sai ofendida, isso geralmente é um homem, e sai ofendido, pode ser o contrário também, mas geralmente é, e aí sai ofendida, e você, querido, desculpa, se você não tivesse feito isso, eu não teria dito isso. Aí a mulher quer te matar mais ainda, Porque aí você está mais uma vez jogando a culpa sobre ela. Por mais que isso seja uma meia-verdade, porque a maneira ou aquilo que ela falou incitou você a tomar aquela atitude, essa incitação é pecado seu, porque você poderia agir diferente. E ao invés de responder com uma palavra grosseira ou com uma ofensa, você responderia com amor. Aquilo incitaria você a agir com misericórdia e com graça para com ela, como Deus faz conosco. Então isso não é desculpa. Pecado de cada um responde por si. Eu acho que eu vou terminar essa parte,
Que aí fica faltando 3 e os outros. Então, abram em Gênesis capítulo 4, verso 9. Diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Percebam aí, deixa eu abrir a Bíblia aqui no capítulo 4 de Gênesis. Percebam aí algo interessante, né? No verso 6, no verso 6, e era, né? De uma certa forma, ele tinha responsabilidade pelo que ele fez. No verso 6 diz assim: então disse o Senhor: por que andas irado? E por que lhe descaiu o teu semblante? Percebam que Deus vem começando a sua demonstração com uma indagação que se destina a permitir que o ouvinte, né, o pecador, confesse o seu pecado. É a mesma coisa que acontece em Gênesis, capítulo 3. O Senhor dá a oportunidade para ele se arrepender. E isso é um ensinamento para nós, que somos líderes de igreja. Às vezes você está com uma pessoa que está em pecado e você quer que a pessoa se arrependa pura e simplesmente. Pecou, e aí reconheceu que pecou. Às vezes não acontece assim. Às vezes ela só vai reconhecer o pecado dela quando ela for o quê? Questionada. Como foi Davi? Está ali, acalentando o pecado no coração, numa boa. E aí, por que você está assim? É o momento da pessoa parar e pensar. É isso que Deus está fazendo aqui. É a oportunidade da graça de Deus, demonstrada por essa pergunta. Porque estaria dando a condição para ele por si só, reconhecer o pecado dele. Né? A gente vê isso aqui em Gênesis capítulo 4 e vê no capítulo 3 também. Lá no capítulo 3, quando ele diz assim: de onde estás? Aí ele diz: quem te fez saber que estavas nu? Ele queria que ele confessasse o pecado dele, estava dando oportunidade para confessar o pecado dele. E aqui também, né, no verso 6, por que você está assim? Por que teu semblante está desse jeito? E aí, naquele momento, ele para. Eu pequei, eu matei meu irmão. Mas o que acontece? Ele rejeita a graça de Deus, né, nesse sentido. A oportunidade que Deus estava dando para ele se arrepender. Ele some com o corpo do irmão deles, aparece com ele e nega qualquer responsabilidade. E quando aqui é uma dramatização da sua inocência, né? Quando ele diz aqui: acaso sou eu tutor de meu irmão? Quando ele dramatiza, ele repete a tentativa de Adão de ocultar o seu pecado. Mais uma vez aqui a gente percebe, né, essa tendência de esconder. Por quê? Por que esconder? Por que nós escondemos? Ou minimizamos, ou desculpamos? Porque nós não queremos confessar. Nós não queremos reconhecer que aquilo é pecado. Nós não queremos pedir arrependimento. Eu não sei. Eu posso falar dos meus motivos às vezes, mas de todos, cada um tem às vezes um motivo. Para dar essa desculpa, para tentar ocultar o seu pecado. Eu vou parar por aí. Nossas crianças já estão chegando também, já são 12:30, e meia. Vou parar por aí e na próxima semana a gente vai dar uma pausa, porque eu não vou estar aqui, eu vou estar em Belo Horizonte. Então, o Felipe vai dar a escola dominical e vai falar sobre arrependimento, né? E aí no outro domingo eu retorno. E a gente continua.